Desde pequeno. Se eu não estivesse jogando aqui hoje, eu estaria comprando meu ingresso para assistir lá na arquibancada. E fico feliz com tudo isso. E vou dar o meu melhor. E se Deus quiser, sair de lá campeão. Eu fiquei esperando, não veio. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Achei que ele brinca com isso, né? O Vinícius já brinca com isso. Aí o Vinícius Júnior fazendo um convite à torcida do Flamengo para esse primeiro jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. Vou passar o dia lá amanhã. Amanhã tem seleção, já fazendo aí o comercial, e tem Globo Esportivo. Faz um lanchinho e depois tem Globo Esportivo. Direto do Maraca. Hoje estamos aí na expectativa dessa partida, trazendo as informações do Flamengo e do Cruzeiro. Vamos começar com o Guido Nunes, que tem as informações do Rubro Negro. Tudo bem, Barreto? Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. O último treino aqui no Flamengo, antes da primeira partida da final da Copa do Brasil, foi fechado para a imprensa. O Flamengo tem muitos desfalques para esse jogo. Os 4 que não estão inscritos na competição: o goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodolfo, o meia Everton Ribeiro e o atacante Giovânio, além do Guerreiro, que está suspenso, e o Felipe Viseu está machucado. Hoje a gente teve a entrevista coletiva do técnico colombiano Reinaldo Rueda, e foi a única chance, que a gente teve de tentar descobrir alguma coisa, mas ele não deixou escapar nada. Deu algumas dicas. Primeiro, a gente vai rodar agora o trecho que ele fala sobre a dúvida no ataque. Se na posição de centroavante ele coloca o colombiano Berrio, o meia Lucas Paquetá ou o Vinícius Júnior. Vamos ver o que disse Reinaldo Rueda. No ha sido fácil, ¿no? Después de Viseu machucado y la ausencia de Paolo, hemos hecho 2, 3 prácticas buscando alternativas de solución. Hemos pensado esa situación. Orlando con Berrío en Atlético Nacional en 1 o 2 juegos actuó como centroavante. Bueno, tiene la potencia. Cuando jugamos el partido de final de la Copa Libertadores contra Independiente en Quito, ustedes ven la situación de juego, es de Orlando Berrío por todo el centro de la cancha, ¿no? Contra los 2 centrales y los medios defensivos de Independiente. Uma outra dúvida é no gol. A gente tem aí a possibilidade, do Alex Muralha ou do Thiago, de um dos dois começarem essa partida. O Rueda treinou as 2 possibilidades nesses últimos treinos, mas na entrevista coletiva não cravou quem começa, mas deu também uma outra pista de que o fator psicológico pode ser determinante nessa escolha. Vamos ver o que disse o técnico colombiano do Flamengo. Não é uma decisão fácil, é uma decisão que tem várias aristas. En el orden sociológico frente a la torcida, en el orden psicológico frente al grupo, al jugador, especialmente Murala, también el otro goleiro, y por eso saber que se ha hecho un análisis buscando lo mejor para el equipo, ¿no? No es fácil, lo hemos hecho en la cancha, lo hemos hecho en diálogos, como un coaching individual. Nuestro psicólogo también ha trabajado con los goleiros, el professor Víctor também. Barreto, esse primeiro jogo da final entre Flamengo e Cruzeiro será no Maracanã, que vai estar lotado. Os ingressos se esgotaram na sexta-feira passada. São esperados mais de 69 mil torcedores. E o Rueda hoje na coletiva falou também como isso pode influenciar a forma de jogo do Flamengo amanhã. Vamos ouvi-lo. A situação de todos os times grandes, ¿no? Todos os equipos grandes tienen que corresponder a ese torcedor que exige, porque el torcedor es emoción, es corazón, es pasión. Y ahí es donde el jugador tiene que aislarse un poco, blindarse y que esa energía y que esa emoción e que esse estímulo se vuelva a favor nuestro, ¿no? Barreto, só um último detalhe sobre o volante Cuejar, que estava com a seleção da Colômbia. A gente trouxe ontem a informação de que ele viria num voo fretado junto com a seleção brasileira, de carona, Isso de fato aconteceu. Ele chegou no Brasil no início da manhã, por volta de 6 horas, e agora à tarde vai treinar aqui no Ninho do Urubu. Não vai ser com os jogadores, porque o treino comandado pelo técnico Reinaldo Rueda hoje foi no período da manhã. Então é isso, Barreto, essas são as informações do Flamengo, que disputa amanhã o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Cruzeiro. Eu volto com você, grande abraço. Valeu, Guido, tem muito para discutir aí, hein? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote. O Cruzeiro já chegou ao Rio, Vinícius Eulálio acompanhou o desembarque. Vamos com ele então.
Tudo bem, Barreto? Boa tarde a todos. Estamos aqui em frente ao hotel onde está hospedado o time do Cruzeiro, na Zona Sul Carioca. O Cruzeiro desembarcou hoje de manhã no aeroporto Santos Dumont e antes do desembarque tivemos um encontro inusitado aí. Os mascotes dos dois times se encontraram aí, ó. O Raposão, a Raposinha e o Urubu Rei se encontraram. O Urubu Rei trazia uma mensagem aí, bem-vindo ao Rio de Janeiro, o maior de Minas. E a gente puxou ali rapidamente o Arrascaeta para falar sobre o jogo de amanhã. Ele que se recupera de uma lesão na tíbia. Vamos ver o que ele falou. Não, nosso time bem. Obviamente vamos enfrentar um grande rival, um time muito grande. Vamos respeitar muito ele, mas a decisão é final, então nós temos que tentar tirar um bom resultado aqui. Recuperado para jogar então a partida na final contra o Flamengo? Sim. Só vamos ver se o treinador colocar. Pois é, além de Arrascaeta, Mano Menezes tem mais duas opções aí para o ataque, Rafael Sobis e Raniel. Raniel, jovem garoto aí de 21 anos, jogou as últimas partidas aí pelo Cruzeiro, marcou um gol contra o Grêmio pela Primeira Liga e um gol também contra o Sport, jogo pelo Brasileirão. E Rafael Sobis, que não marca há 15 partidas. Possivelmente quem vai começar na lateral direita é Ezequiel que se recupera também de uma pubalgia. Ele não treinou na segunda-feira em Belo Horizonte, mas ontem ele treinou. Tudo indica que ele comece jogando na lateral direita do Cruzeiro para a partida de amanhã, final contra o Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro tem 4 títulos da Copa do Brasil, logo atrás vem o Flamengo com 3 títulos e os cruzeirenses treinam hoje às 6 horas no Maracanã. O Sport TV, claro, estará acompanhando o dia do Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro. Volto com você, Barreto. Obrigado ao Vinícius. Vamos trazer também o Henrique Fernandes para o papo. Ele já está pronto para participar conosco e assim falamos de Flamengo e de Cruzeiro, dessa preparação aí para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Barreto. Boa tarde a todos. Cruzeiro chegando ao Rio, né? E segue esse suspense. O Vinícius falava sobre as dúvidas. Lateral direita, o jogador mais à frente. Foi todo mundo, né? Só ficaram em Belo Horizonte aqueles que a gente já sabia que ficariam. Quem não está inscrito ou quem está machucado. Então, acho que talvez no treino de hoje, na coletiva que o Mano vai dar antes do treino, a gente possa arrancar alguma coisa do treinador e já saber quais serão as escolhas dele para o jogo de amanhã. E as escolhas do Rueda, hein? Essas parecem ser assim mais dramáticas, não? O Mano não tem tantas escolhas difíceis a fazer. A escolha dramática, que é o gol, ele deixou claro que... Não, e ele precisa inventar um centroavante. Tem que criar um centroavante. O centroavante ele já inventou, né? Testou o Paquetá. Foi o único que ele testou. Que deve acontecer, mas ele fala em 2 opções. Mas é um discurso mais pro técnico do Cruzeiro, né? Do que pro... Acho que ele... Pouco provável que ele da orelha do Mano. O Felipão, que antes do 7-1 treinou um time pra enganar, escalou outro. Eu acho que ele vai treinar o time e colocar o time que ele testou. Agora, no gol, eu tenho pra mim que se fosse jogar o Muralha, ele falaria abertamente, assim. O meu goleiro é o Muralha, eu acredito nele. Já depois do goleiro ali. Ao deixar em dúvida, é um jeito de deixar claro que é o outro goleiro, enfim. Agora, o Cruzeiro tem uma grande vantagem. Jogue Sobis ou jogue Raniel, não joga o Guerreiro. E não tem no gol fora de casa, o Flamengo, independentemente do Flamengo, tem que sair do Maracanã ganhando o jogo. De 1 gol, 2 gols, tem que ganhar o jogo em casa. E eu acho que o Guerreiro faz muita falta vai fazer muita falta, porque ele, além de ser o centroavante, ele faz... É o tipo de centroavante que cria jogadas de ataque. O Flamengo é um time que tem um problema sério. É um time que precisa massacrar, ter 10 chances para fazer um gol. Tem time que chega 2 vezes, vai lá e é cirúrgico. O Flamengo, mesmo na Libertadores, perdeu jogando melhor os 3 jogos fora de casa e não conseguiu matar o jogo. E o Guerreiro faz muita falta pro Flamengo e eu acho que o Cruzeiro hoje sai com empate, é um ótimo resultado. Alguém sabe me explicar exatamente por que não tem gol fora de casa na final? Porque assim, regulamento. Alguém falou, na final não. O campeonato inteiro. Pensar, essa mudança na final tirou um título do Santos, né, em 2015. Vou te falar por que tem. Santos seria campeão. Porque os clubes assinaram o arbitral desse campeonato. Sim, com um regulamento que prevê. Eu até acho o regulamento ninguém pode reclamar. Não, claro, não vai fazer diferença nenhuma. Quem inventou, de onde veio essa ideia, qual foi o momento de iluminação? Eu fico pensando nisso, né? O céu se abre, exatamente. Né? Vem aquela luz. Se a gente tirasse, trocasse o regulamento só na final. Isso, aí o cara mete lá. Boa ideia. Agora, tem um monte de jamegão lá embaixo. O que eu acho incrível é esse cara que fala boa ideia. O que dá sugestão é o cara que fala boa ideia. Mas esse cara que fala boa ideia é subordinado. Então, você acha que ele não vai falar? Você é um brilhante. Isso é verdade. Agora, em relação ao time do Flamengo, eu não colocaria, não jogaria com Muralha. Eu acho que, depois de tudo que o jogador viveu, seria um risco muito grande para o time e, sobretudo, para ele. Tem muita gente achando o seguinte, não, coloca porque aí ele se consagra.
Ele tá mordido, ele vai pegar. Ou não, né? Ou não. E aí, se não for, vai ser muito ruim até para a carreira dele. Como jogador de futebol e também como ser humano. E nessas horas, né? O mais importante que o Muralha, que o ser humano, é o Flamengo. Sim. Eu acho que a gente valoriza muito. Assim, lógico que você tem que respeitar o ser humano, qualquer ser humano. Mas o técnico tem que pensar na melhor decisão pro clube. Não é o momento de você salvar uma pessoa, é você ganhar o título. Ele também, ele é um goleiro fraco. Claro, e pra ele, né? Se o Rueda é fraco, ele é um goleiro fraco. Né? Se o Rueda aposta no Muralha, que é uma unanimidade da torcida de que não deve jogar, e ele falha, vai respingar lá no Rueda, sem dúvida alguma. A gente viu aí na reportagem do Guido que o Rueda fala do componente psicológico e emocional. Isso aí não está se referindo ao Thiago, gente. Se refere ao Muralha. Fato de citar isso, acho que indica que vai talvez tivesse uma disputa. Sim, mas na hora que ele cita esse componente, é claro que já é uma justificativa para na hora que sair a escalação, então após o jogo, o Rueda jogou o Thiago, não sei o que, não. Jogou o Thiago porque o Muralha é um baita de um jogador, só que emocionalmente, psicologicamente, ele está abalado. Então, por isso, a preferência pelo Thiago. A então, entrevista do Rueda, depois que jogo que foi? Depois do jogo do Paraná, da Primeira Liga. Isso. Me deixou claro para mim que jogava Thiago. Você falou isso. Depois eu passei a achar que o editorial do Extra, que não é editorial, né? Era comunicado, na verdade, estava escrito ali. E a brincadeira que o Extra fez tinha escalado o Muralha. Hoje, a cautela do Rueda, o lado psicológico, já me voltou. Eu acho que tem dois sinais claros aí. Primeiro, aquilo que ela falou, se ele fosse bancar o Muralha, acabou o jogo do Flamengo lá, ó, Muralha é meu goleiro. Muralha, mas ali ele não ia bancar. Não respondo mais sobre isso. Quando ele deixa essa decisão em aberto, não, vamos ver, vamos discutir. E hoje, quando ele fala em questão psicológica, tá na cara que vai jogar o Thiago. E acho prudente que seja assim, né? Porque você imagina um Muralha pisando no gramado do Maracanã. Quantas pessoas? 70 mil? 80, não sei quanto cabe no Maracanã hoje. 70 mil pessoas olhando pra cara dele, todo mundo esperando a primeira bola que vai no gol do Flamengo. Que é o que todo mundo vai esperar. A primeira bola no gol do Flamengo. E isso tá na cabeça dele. Claro. Óbvio que o Muralha entra em campo pensando nisso, que na cabeça dele tá pensando, não posso errar a primeira bola. Cadê a primeira bola? E se errar a primeira bola, meu camarada, acabou a carreira. Né? Não, e o Rueda não precisa assumir isso pra ele, não, né? Acho que ele nem conhece o trabalho do Muralha a ponto de bancar o Muralha nessa situação de pressão. Começou a trabalhar com ele há um mês. Então, se fosse um goleiro que ele já conhecesse há muito tempo, não, eu sei que eu posso colocá-lo na final, que ele vai dar a resposta, seria um pensamento diferente. Mas eu acho que os dois têm nível muito parecido. O Thiago tem menos currículo, Muralha um pouquinho mais de experiência. Rueda não tem por que assumir o risco de colocar o Muralha mesmo contra a torcida. Acho que vai o Thiago pro jogo e ele tocou a elo. Ele ter citado a questão sociológica para a escolha do goleiro já foi a deixa para mostrar que ele vai colocar aquele que não tem implicação sociológica, né? Que é o menino Thiago. Acho que vai o Thiago mesmo. E o que disse o Vitor em relação ao Guerreiro, eu acho que o Flamengo não perde só o jogador, não. O Flamengo perde uma marca, uma grife. Porque o adversário, quando olha e vê do outro lado o Guerreiro, é uma coisa. Agora, olhar lá com todo respeito ao Lucas Paquetá, que amanhã pode entrar no jogo e fazer 4 gols, tudo bem, pode acontecer, só que é completamente diferente. Antes da bola rolar, o olhar é outro. Claro, é completamente diferente. Isso tem um impacto positivo, gente. Mas aí eu acho que está bem mais aberta essa posição do jogador mais avançado, porque ele testou o Paquetá. Só que ele não precisava testar o Berrio, ele sabia o que esperar do Berrio, porque já o escalou assim, né? Mas e o time, Henrique? Ele precisa testar o time em relação ao Berrio, né? Não, mas isso não é problema. Ele tem um jogador para fazer naturalmente o lado direito aberto, o Vinícius Júnior, que, aliás, causaria na torcida um efeito positivo. Eu acho que se entrar o Vinícius, ele inverte os extremos, como se diz hoje. Fingers. O Everton vai pro lado direito e Vinícius vai jogar... Quem faz o boxe-to-boxe? Vai jogar na esquerda. Arão. Arão.